noite. Mas, graças a Deus, melhorando. Olá, olá. Boa noite. Tô aqui aguardando a Natália Martinho, que já entrou aqui, e a Dalmara para a gente começar a nossa live. Natália, tô te mandando o convite. Ele tá reclamando. Vamos lá, convidando vocês. Ver se vocês receberam. Pronto, aceitando. Fazendo a churrascada? Vamos lá, E aí, gostou? aceitando. É top, mano. Ah, deu certo. Oi, boa noite. Boa noite, deu certo. Que ótimo. Oi, Oi, boa Olá, noite. tudo bem? Boa Dalmara, boa noite, tudo noite. bem? Tudo ótimo. Agora em casa já tô ótima, né? Casa- Ah, Isso mesmo, né? o Douglas vai fazer 5 semanas de antibiótico. Olha isso. Não. Nossa, mas estão em Nossa, casa, bastante pelo tempo, menos. né? Com certeza. E aí a gente tava com saudade dos pais dele, foi lá na casa deles. Aí sempre Gostoso. pega um pouquinho de trânsito, né, para chegar. São Paulo tudo é Foi longe. Boa noite, olha boa só. noite. Que alegria estar aqui com a Dalmara, com a Natália, né? Então, para quem não sabe, eu e a Dalmara, a gente falou com a Natália para a Natália vir para São Paulo, né? Dar esse super curso dela aí de ultrassom do abdômen, do assoalho pélvico, tanto na avaliação quanto no tratamento. E o tema de hoje é falando um pouquinho da questão do tratamento, né? Da diástase, do abdômen, com o uso do ultrassom, né? Então, como que a gente utiliza o ultrassom de imagem como um recurso terapêutico, né? E a Dalmara também tem uma experiência, né, com Dal, se você quiser depois comentar, né, com uma físio que acho que estudou com a Dalmara, né, e que você tinha comentado comigo do interesse de fazer o curso justamente porque essa físio Isso. tem uma clínica, né, de imagem, de coisa assim, junto com o marido, então o interesse de desenvolver essa parte do diagnóstico aí junto com os médicos, né? Então, e a gente conversando, falou, nossa, é uma coisa ótima isso, né? É um diferencial, É um né? diferencial, é. Porque traz uma nova área para fisioterapia, né? E você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Tá. É uma nova área, né? E acaba juntando as coisas, né? Já é uma clínica de grande porte, né? E aí trazer essa nova modalidade para cruzar ainda com a fisioterapia, especificamente às vezes com a fisioterapia pélvica, apesar de não precisar necessariamente ficar só na pélvica, né? Uhum. Ela pode ampliar um pouco mais para fazer esse diagnóstico, né? E isso é bastante interessante para nós, né, fisioterapeutas, que é uma coisa bem nova. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, né? Natália, quer se apresentar novamente aí? Que hoje tem outras pessoas assistindo a gente. Sim, bom, hoje é a segunda live, né? Mas a gente até tá deixando salva, né, Liris? Mas vou Isso. aproveitar aqui. Eu sou Natália Martinho, né? Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde da mulher. E ontem eu já contei um pouquinho, né? Que eu comecei a aprofundar na ultrassonografia, inicialmente
no âmbito mais acadêmico, né, durante o meu doutorado. Então, eu tive a possibilidade de fazer visitas internacionais, né, para aprender com profissionais lá de fora. E depois eu também consegui trazer, né, para a minha prática clínica. Então, eu já terminei o meu doutorado mais ou menos em 2020, 2021. E hoje em dia eu trabalho com a ultrassonografia no consultório. E essa ideia, né, dessa prática clínica que eu também queria trazer um pouquinho para vocês hoje, né? Então, essa foi a proposta da Liris e da Dalmara aqui. Vamos fazer uma live para a gente conversar um pouquinho para entender, né, de que forma, né, que a gente consegue usar para quem trabalha com reabilitação abdominal, né? E é um prazer estar aqui, tá, gente? Então, obrigado pelo convite, Liris, Dalmara, boa noite para todo mundo. E é um tema que eu estudo há muitos anos e tenho o maior prazer, realmente, de estar compartilhando aqui com colegas, que como a Dalmara comentou, acho que amplia, né, engrandece a nossa profissão, que, por sinal, parabéns a todos os fisioterapeutas, né? Afinal de contas, hoje é o dia do Hoje é nosso fisioterapeuta. dia, né? E além de engrandecer, né, a nossa profissão, assim, acho que eleva, né, os nossos diagnósticos a outro patamar, né? Somando com outros recursos que a gente também tem de alto nível, né? De alta precisão ali na nossa avaliação e no nosso diagnóstico, a gente também consegue complementar os nossos tratamentos, né? A reabilitação. Em específico, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa parte da reabilitação abdominal. Espero que todo mundo curta aí. Quem quiser interagir, né? Liris, Dalmara, pode escrever Pode aí, mandar, Com certeza, pode perguntar. pode que a perguntar. gente vai Pode mandar. conversando. Exatamente. Aí eu selecionei algumas perguntinhas aqui, né? O que é essa reabilitação abdominal com ultrassom? Tá. Então, voltando, né, um pouquinho também até no que a gente conversou ontem. Quem não assistiu depois pode retomar lá que ela ficou salva, né? Mas assim, quando a gente fala em alguma disfunção abdominal, a gente primeiro também precisa fazer uma avaliação. E eu acho que também a gente está careca de saber, quem trabalha com reabilitação abdominal, com diástase, por exemplo, a gente está careca de saber que a distância interretos é um fator que traz, né, que fala pra gente como que tá essa disfunção, mas na verdade é apenas um fator e nem é talvez o fator mais importante, né? Então a ideia é que a gente vai fazer ali uma reabilitação, que o nosso objetivo é juntar bordas, seria muito minimalista a gente pensar nesse conceito, né? Então a gente tem que observar como estão todas as estruturas que envolvem ali essa parede abdominal, pélvica, diafragma, enfim. Então, como a Dalmara disse, a gente também não precisa só focar numa estrutura, mas a gente poderia utilizar o ultrassom, por exemplo, para avaliar todas elas, né? E quando a gente trabalha com a reabilitação abdominal, é super importante, de fato. Posso saber quanto está a distância interretos, mas normalmente esse diagnóstico, até vem o diagnóstico médico, né, dizendo para a gente, ó, tem diástase de tantos centímetros, apesar de que às vezes ele não vem muito bem relatado de como que essa paciente estava, se foi em repouso, se foi em flexão de tronco, se estava com a perna fletida, se não estava, porque tudo isso interfere, tá? Mas além disso, saber só a medida é um fator que, para mim, como fisioterapeuta, e eu para delinear ali a minha linha de tratamento, eu preciso de mais informações. Então, é super importante eu saber como que aquele tecido que conecta essas bordas, no caso a linha alba, como ela se comporta em repouso e durante atividades dinâmicas, né? Atividades funcionais e atividades de aumento de pressão intraabdominal. Além disso, eu também preciso saber como que estão as fáscias, como que está o deslizamento desses músculos, como que está a ativação de músculos, não só o reto abdominal, mas músculos como transversos, oblíquos, né? Como que está a interação disso e como que esses músculos, eles recebem os aumentos de pressão intraabdominal. Então, às vezes a gente tem algum conceito, às vezes eu vejo umas postagens de pessoas, às vezes, colocando como o problema é o aumento de pressão intraabdominal. Só que, gente, né? Eu tô aqui falando, se eu levantar da cadeira e sentar, eu tô aumentando a pressão Já intraabdominal, aumentou. né? Então, assim, se fosse pra gente não ter aumento de pressão intraabdominal nenhuma, era só a gente talvez ficar deitado e não viver, né? Então, assim, isso não é a realidade, né? A gente tem que, na verdade, reabilitar as estruturas
abdominais e também pélvicas, né? Parte respiratória, enfim, postura, para conseguir receber esse aumento de pressão intraabdominal e equilibrar esse aumento de pressão intraabdominal, né? Então, com o ultrassom, primeiro a gente vai fazer uma boa avaliação para entender como que está essa dinâmica, né? Então, eu vou pedir para essa paciente flexionar o tronco, vou pedir para essa paciente tossir, vou pedir para essa paciente ficar só deitada em repouso, vou pedir para ela fazer uma ativação da musculatura. Aí ela vem me falar que ela treina lá no Pilates, e é lá que ela tem alguma queixa, que ela vê então aquele abaulamento aparecendo ali na linha média do abdômen. Eu vou entender nessas circunstâncias o que está acontecendo. E eu vou enxergar essas estruturas ali por dentro, né? E aí um ponto super importante é para a gente entender que a gente faz a nossa avaliação, por exemplo, por palpação. Então, eu consigo, né, usando as polpas digitais, por exemplo, fazer essa avaliação de distância, sentir como que está esse tecido, mas o padrão ouro para uma avaliação abdominal, uma avaliação ali de diástase, de parede abdominal, né, a gente já tem, que é a ultrassonografia, porque ela realmente vai permitir enxergar como estão esses tecidos. Então, por exemplo, uma distorção de linha alba, é fantástico a gente conseguir enxergar ela acontecendo com a ultrassonografia. E melhor ainda quando a gente implementa técnicas com os pacientes, né? A gente implementa ali condutas que reequilibra essa pressão e a gente vê que essa distorção melhora, né? Então, assim, a gente começa a implementar o ultrassom como uma forma de ferramenta para auxiliar a gente durante o tratamento. E aí, falando especificamente do tratamento, né? Como que a gente usa o ultrassom para tratar? Então, a gente precisa ensinar esse paciente, né, a fazer uma boa ativação desses músculos, para que esses músculos realmente reequilibrem essa pressão intraabdominal. Não sobrecarreguem, por exemplo, o assoalho pélvico, não hiperativem a parte superior do abdômen. Então, eu preciso ensinar isso. E como que eu faço isso? Eu utilizo o ultrassom como um recurso de biofeedback. Então, para mim, como profissional que estou atendendo, eu consigo, assim, ter uma avaliação detalhada e conduzir de uma forma bem específica uma ativação, por exemplo, de transverso do abdômen, uma ativação que eu veja o efeito de uma ativação de transverso, se isso realmente está refletindo de forma positiva na linha alba ou não. Uma ativação de assoalho pélvico, e eu vejo também, por exemplo, como está ativando, ou uma postura que eu vou colocar esse paciente, né? Para ver realmente qual que é o efeito disso nas estruturas. Então, eu consigo avaliar isso de forma efetiva e conduzir o meu tratamento. E aí, eu mostro para o paciente, a tela do equipamento vira o meu recurso de biofeedback. Eu mostro exatamente para ele qual que é o músculo que eu preciso que ative, o que precisa que aconteça. Se ele fizer uma ativação errada, ele vai ver que ele está fazendo essa ativação errada, consequentemente, ele também consegue notar ali esse abaulamento que acontece ali no centro do abdômen, né? Então, a gente vai lidar com o equipamento para que esse paciente compreenda como ele tem que realizar essa ativação muscular, né? Então, o controle motor de uma forma correta. E por que a gente gosta muito de biofeedback, né, meninas? Acho que é importante a gente também reforçar isso, né? Porque muitas vezes eu já tive aluna que às vezes falou para mim assim: nossa, aquelas imagens preto e branco lá eu não entendo nada, né? Eu não consigo Um monte entender de nada o que é aquilo. Como mancha, que o paciente Fica tudo um monte embaçado. de mancha. vai entender aquilo, né? Mas, gente, assim, como todo biofeedback, aparelho de biofeedback, seja uma eletromiografia, seja um pressórico, por exemplo, qualquer instrumento que a gente utilize como um recurso de biofeedback, a gente tem que partir do princípio que o paciente compreenda, entenda. Então, a gente tem que explicar para ele o que é, né? Então, mesmo num biofeedback, por exemplo, eletromiográfico, a gente tem que ensinar o que a gente espera que aconteça. Então, quando tiver uma contração, eu espero que o gráfico ali aumente, né? Enfim, a gente tem que orientar para ele o que a gente espera. E com o ultrassom também é a mesma coisa. Isso funciona de uma forma muito tranquila. E, inclusive, a gente já tem estudo que mostra isso, que o aprendizado utilizando o ultrassom, por exemplo, numa ativação de transverso do abdômen, a gente tem um estudo bem legal, que eles dividiram 2 grupos para ensinar uma ativação correta de transverso do abdômen.
E um grupo recebeu a orientação utilizando o biofeedback ultrassonográfico. Outro grupo recebeu uma orientação somente com feedback verbal. E eles viram que o grupo que recebeu o biofeedback ultrassonográfico, né, o biofeedback por meio da ultrassonografia, tiveram um aprendizado muito mais rápido, muito mais efetivo, né? Então, a gente já sabe também que quando a gente enxerga, a nossa visão, ela é muito mais satisfatória para o aprendizado neuromotor do que quando a gente só ouve ou recebe algum estímulo, né? Algum estímulo tátil ali, por exemplo. Então, a ideia da ultrassonografia na reabilitação seria essa, né? Da gente ensinar o paciente a fazer toda essa reorganização que a gente identificou que é necessária ali durante uma avaliação, né? Tô falando bastante, né? Tô bem falante. Tá me Vocês vão me Natália, interrompendo aí. Natália, dessa forma, né, o tratamento ele fica mais eficaz, né, pelo que você está falando, e muito mais individualizado, né, porque a gente consegue direcionar o exercício para determinada paciente, né, porque nem a gente tem um exercício, mas nem sempre aquele exercício é o mais adequado para aquela pessoa, né? Sem dúvida. Com esse recurso, você consegue individualizar e deixar o exercício muito mais preciso. Sem dúvidas, é exatamente isso, né? Então a gente consegue, durante a avaliação, eu vi que tem uma pergunta assim, né, se dá para atender homens. Então, sim, Isso, homens, crianças, né? A gente atende toda, né? Daria para fazer uma avaliação de parede abdominal ali de toda, né? Qualquer tipo ali de paciente, né? Com qualquer tipo de disfunção, inclusive. E a gente consegue identificar essas individualidades, né? Exatamente isso. Então, por exemplo, quando a gente às vezes tem alguma paciente que tem algum procedimento anterior, inclusive, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma paciente que já tenha feito uma abdominoplastia, uma paciente que às vezes, mesmo uma cirurgia de cesárea, que ela tem uma cicatriz, mas uma cicatriz ali, várias cicatrizes, né? De várias cesáreas que ela já tenha feito, a gente enxerga alterações no tecido que talvez a gente, sem um recurso para a gente observar como que essas estruturas elas estão comportando, às vezes a gente não dá muita atenção para uma cicatriz ou para um procedimento anterior que ela tenha feito. Porque a gente parte do princípio de que o protocolo, talvez que a gente utilize é aquele quadradinho, né? Que isso vai servir sim. talvez para todos os pacientes, mas na hora que a gente vai avaliar, pensando nessa individualidade, a gente encontra, percebe que os tecidos não estão comportando igual para todo mundo, né? Então não é aquele indivíduo, ele não está igual, né, na nossa avaliação igual às outras pessoas. Então eu talvez preciso partir com outras técnicas, escolher outros recursos antes de iniciar, talvez especificamente um recurso que eu já estaria iniciando com todo mundo, né? Então isso assim é muito bacana, né, da gente conseguir identificar essas questões ali pontuais. Verificar, e não só verificar isso, mas também quantificar, né? Então, assim, quantificar isso para acompanhar o progresso do tratamento para o paciente também é muito importante, né? É interessante que você falou disso, porque me veio a questão da disfunção biomecânica na musculatura abdominal e a relação dessa disfunção com o assoalho pélvico. Então, quais são as situações em que a gente tem uma disfunção nessa biomecânica? Não é só a gestação, né? Então, você tem qualquer cirurgia, incisão que tenha na região do abdômen, que tenha uma lesão ali de tecido de fáscia, você tem um comprometimento nessa mecânica dos tecidos, na forma como esses tecidos respondem ao movimento, ao aumento de pressão intraabdominal, à contração, né? Então, por isso que o ultrassom ele é interessante, que ele vai mostrar onde esse tecido ele tem uma solução de continuidade, uma restrição, uma limitação, né, de mobilidade ali, né? E não só isso, às vezes a gente nem precisa ir tão longe de alguém que realmente tenha tido alguma. Eu dei o exemplo de alguém que tivesse tido algum comprometimento assim anterior, né? Mas pensando em alguém, uma nulípara, praticante de exercício, por exemplo, né? Que tem o que a gente também conversou já um pouquinho ontem, aquele corpo assim de abdômen, né? Um abdômen tonificado, enfim, né? Então ela é
não é uma pessoa sedentária, praticante de exercício, só que é uma pessoa que às vezes pratica muito exercício, tem muitos aumentos de pressão intraabdominal e às vezes ela desenvolve uma disfunção, seja uma disfunção abdominal ou até seja uma disfunção pélvica. Então, ela não tem esse histórico de cirurgias, né, de nada, também de plástica, enfim. Só que a própria ativação dessa mecânica, dessa fisiologia, de como que os tecidos eles têm que interagir entre si para fazer esse reequilíbrio dessa pressão intraabdominal, a gente se surpreende quando a gente avalia a maioria das pessoas, acho que eu posso dizer, que precisa de alguns ajustes nessa questão dessa mecânica. Então, são a maioria das pessoas, tá? Então, às vezes a pessoa, ela pratica até pilates, né? Pessoas assim normais ali do nosso convívio. Então, ela pratica o pilates. E ela, na teoria, né, do pilates, ela realmente preconiza essa ativação, né, de músculos mais profundos, né, como o transverso do abdômen e o assoalho pélvico, né? Mas muitas das vezes a gente percebe que essa ativação ela ultrapassa e ela atinge mais os oblíquos. E aí, o que acontece? Quando a gente ativa muito músculos que estão mais superficiais, a gente já tem estudos também que mostram que aumenta essa pressão intraabdominal, né? Então, muitas vezes o que acontece quando a gente olha aquele abaulamento no centro do abdômen, né? E não só o abaulamento, muitas vezes a gente pede para a paciente fazer o movimento e a gente vê o abaulamento, mas a gente também vê aquela respiração e aquele empurrar para baixo, né? Então, é uma questão da gente reorganizar isso, como que esse músculo, como que esses músculos têm que ser ativados, né? Então, a gente às vezes pega pacientes que nem têm esse histórico, mas elas desenvolvem talvez eu possa dizer que desenvolve essa disfunção mecânica, né? Da biomecânica, talvez por práticas erradas, por não saberem exatamente como fazer essa ativação desses músculos, né? Então, né, a gente não saberia muito categorizar isso, mas talvez esse porque contexto. Né? A Dalmara também tem bastante experiência com isso, porque ela trabalha muito com Pilates há muitos anos, eu aprendi muito com ela também, nas aulas que ela já lecionou. E o que a gente percebe? A dificuldade que a pessoa tem de se perceber. Quando a gente fala, né, de sentir o assoalho pélvico, já tem uma coisa que é muito neural disso, né? Que vem dessa... O que é essa sensação desse assoalho pélvico fechando, subindo? Quando você fala numa sensação de abdômen, é mais subjetivo ainda, né? Sim. Então, a gente tem uma sequência, uma metodologia de ensinar essa percepção, porém, quando a gente tem um recurso de imagem, ele fecha esse ciclo de aprendizado, né? Justamente. De uma forma muito mais fácil, né? Para o próprio paciente que está ali visualizando e você falando, que é uma coisa bem subjetiva, né? Para ele, para a gente não, né? Que a gente já entende. Mas para a pessoa fica muito mais difícil visualizar, entender o que a gente está falando. E a partir do momento que ela tem esse recurso visual, vai ficar muito mais fácil o entendimento. Justamente. E uma coisa que você falou, Nádia, a gente tem ali o protocolinho, né? E quando você vai para análise da imagem, você vê que aquilo que você estava habituado a fazer, aquilo não é mais aplicável, né? Talvez não seja totalmente aplicável, ou não seja aplicável num primeiro momento, ou talvez a gente precisa complementar com outras coisas. É claro que, assim, os protocolinhos, às vezes, que a gente tem, na prática, né, provavelmente todos os profissionais enxergam que funciona, né? Então, eles são coisas que funcionam, os pacientes melhoram, enfim. Mas talvez poderia ser otimizado se você consegue fazer uma avaliação mais detalhada e associar outras questões que você precisa num primeiro momento, né? Na verdade, a gente tem uma efetividade nesse aprendizado, né? Então, quando assim, é fantástico realmente quando a gente consegue mostrar para o paciente, né? E eu gosto muito de trabalhar com essa parte de reabilitação abdominal, porque principalmente na reabilitação abdominal, por exemplo, no assoalho pélvico, a gente até tem outros recursos, né, interessantes, que a gente consegue visualizar essas ativações musculares e tal. Então, outros recursos de biofeedback.
Mas no caso do abdômen especificamente, ele é padrão ouro para uma avaliação, mas como uma ferramenta de biofeedback para a gente enxergar essa interação e essa ação nesses tecidos, principalmente o efeito de aumento de pressão intraabdominal, a gente não tem outros métodos. Então, assim, né? Qual outro método que a gente conseguiria ver distorção de linha alba, ver deslizamento ali das fáscias, que é o que a gente quer, né? Para enxergar essa mecânica dessa parede abdominal, com essa interação com a coluna, interação com o diafragma. Então, o próprio diafragma a gente também consegue avaliar para ver como está a mobilidade, para medir essa mobilidade, né? E é o que você disse, né? Os pacientes, para criar essa percepção de respirar, né? A Liris, que me ensinou bastante coisa de respiração, a gente percebe que a gente não, nem respirar, a gente não respira, né, direito, né? Então, assim, é uma reorganização que quando a gente tem um recurso para auxiliar de uma forma tão detalhada, ajuda muito, né? Ajuda muito a gente, ajuda muito o paciente, né? Então é muito bacana nesse contexto mesmo. Muito bom. E para a gente não tomar muito o seu tempo, Imagina. É que você deixar, a gente fica falando muito, A gente né? fica falando que é um assunto muito interessante, né? Novo, legal. você tem alguma pergunta, Dal? Não, eu tinha separado umas perguntinhas, mas eu acabei vindo para casa do meu filho e esqueci. Mas no fim dá tudo certo. E assim, do que a gente entendeu, né? Não tem muito, não tem contraindicação, não há necessidade de um cuidado para aplicação do ultrassom, né? O ultrassom não gera desconforto, não tem questão da pessoa usar a prótese, nada disso, porque ele não produz calor, né? Não. Então, ele tem umas facilidades para isso. E, Nath, fala aí um pouquinho do que você traz no curso sobre essa avaliação. O que o fisioterapeuta pode aprender sobre essa avaliação e acompanhamento aí do treinamento do abdômen, específico do abdômen. Tá, então é assim, né? No curso, eu sempre tento, assim, trazer toda essa parte também de biomecânica, né? De interação ali desses músculos aí. Então, toda essa questão que a gente está discutindo aqui um pouquinho sobre o aumento de pressão intraabdominal, de que forma que essas estruturas recebem isso, o que acontece nessas estruturas e como a gente reorganiza, que é essa que é a ideia também, né? Não é um curso que eu só mostro o recurso, né? Isso daí seria muito técnico. Eu acho que a ideia é que o fisioterapeuta também que entenda o recurso, como que ele vai utilizar, mas ele também compreenda de que forma que ele vai conseguir aplicar, né? Então, o primeiro dia do curso, né, eu faço uma divisão em que a gente começa a entender sobre o equipamento, e nesse primeiro dia, no período da tarde, a gente já começa fazendo as práticas da parte abdominal, só de parede abdominal. E aí a gente compreende, né, toda essa questão dessa complexidade, na verdade, né? Eu até tenho umas imagens ali durante o curso que eu gosto de mostrar bastante sobre o quanto que é complexo a parede abdominal, em termos das suas funções, da sua anatomia e da sua também, né, da questão toda da fisiologia ali de interação desses músculos e da ativação muscular e assim por diante. E aí a gente começa então a fazer toda essa prática, né, de como avaliar essas estruturas. Sempre tem no curso alguém que tenha, né, alguma alteraçãozinha, todo mundo acha, né, alguma coisa que a gente visualiza. E é um momento realmente que a gente põe a mão na massa para praticar. Eu costumo dizer assim que vocês vão ver que avaliar a parede abdominal é até mais fácil, né? Então a gente consegue enxergar todos os tecidos, passar pelo reto abdominal, fazer medidas, né, de espessura, de profundidade, de avaliação da distorção da linha alba. A gente também avalia toda a parte de músculos da lateral do tronco, então os oblíquos, o transverso. E como bons fisioterapeutas, a gente põe para o movimento, né? Então a gente pede essas ativações durante aumentos de pressão intraabdominal, dá para a gente implementar os exercícios, verificar como que isso também influencia ali na prática, né? E a ideia é que a gente então também compreenda como que eu faço
diante dessas alterações que a gente encontra. Então, tem uma paciente que tem uma diástase e durante ali os movimentos ela tem um abaulamento com distorção da linha alba. De que jeito que eu consigo estabilizar, né? Então, fazer essa estabilização durante o aumento de pressão intraabdominal, pensando ali no tratamento ali dessa paciente. E aí a gente aborda toda essa questão de comando, de como que eu utilizo o ultrassom como biofeedback. Então, o primeiro dia do curso é totalmente voltado para isso, né? Então, a gente aprofunda nessas questões e pratica bastante, né? Então, a ideia é pegar a mão, conseguir aprender como que manuseia o transdutor e não só focar na parte técnica, mas na parte também de raciocínio, né? Raciocínio clínico de como conduzir o tratamento utilizando essa ferramenta. Maravilhoso. Muito interessante. Muito. E, então, só para a gente encerrar a live de hoje, gente, dia 29 e 30 de novembro tem curso da Natália aqui em São Paulo, tá? O curso está com 25% de desconto. A Natália estendeu aí essa semaninha, então quem quer vir para São Paulo, quem é daqui de São Paulo, vale super a pena aprender com a Natália aí a utilização do ultrassom, tanto no diagnóstico, na avaliação biomecânica, quanto no tratamento também. Abdômen, assoalho pélvico, hoje, se você quiser estar atualizada, vem aprender com a Natália sobre como usar o ultrassom. Então, só para a gente encerrar Super hoje. recurso, né? Exatamente. Para quem que é esse curso, Natália? Vamos lá. Esse curso é para fisioterapeutas apenas, tá? E assim, eu costumo dizer que é mais indicado para fisioterapeutas que já tenham, né, uma base da fisioterapia, tanto da parte pélvica como abdominal. Que é um curso que ele é avançado no contexto de você já ter que ter um conhecimento, porque a gente não vai retomar conceitos básicos sobre o que é uma incontinência urinária, o que é uma diástase, né? Então, assim, a gente não vai. As pessoas já têm que saber essas questões, entender um pouco, né, sobre essa dinâmica, né, dos tratamentos, para conseguir realmente focar ali no uso do recurso. Então, eu indico, né, para fisioterapeutas que já tenham conhecimento, né, que já tenham conhecimento, especialização, né, que já trabalhem na área, para conseguir realmente acompanhar, né, de uma forma tranquila ali o curso, tá? Muito bom. E Dalmara, que mensagem Oi. que você quer deixar aí para os fisioterapeutas, né, sobre a importância aí do ultrassom e fala um pouquinho também do que você trabalha e de como você vê que o ultrassom vai agregar para você no seu trabalho. Então, né, se eu puder dizer uma mensagem para quem quer fazer o curso, tem um interesse, então é um recurso muito valioso que a gente agora começa também fazer parte desse universo do ultrassom, que antes a gente não tinha. Então, vai agregar muito no nosso trabalho de uma forma bem precisa, bem objetiva, para que você direcione muito melhor o tratamento, tanto de uma paciente que tem uma disfunção abdominal, como também de uma disfunção de assoalho pélvico. Então, para quem está na dúvida, né, se esse curso é para mim, ele é sim, né? A partir do momento que você está vivenciando a prática clínica da fisioterapia pélvica, né? Eu acho que é um curso muito valioso e é uma coisa que você vai levar, você vai estar na ponta, você vai ser um profissional completamente diferenciado, né? Você fazendo esse tipo de trabalho com ultrassom, né? De uma forma bem objetiva, clara. Eu acho que é isso. E é o que a Juliana acabou de falar, né? Vai levar o fisioterapeuta para um outro nível, e é isso mesmo, né? Para quem eu que comecei há muito tempo atrás, vendo trabalhar dessa forma, eu acho que para mim é muito gratificante, né? É, muito bom. Só aproveitando também, só para deixar assim né, uma outra amplitude ali dessa questão do uso do ultrassom, né?
O que a gente também já vê desenvolvendo, às vezes nem todos os profissionais que trabalham ao seu redor têm um equipamento disponível, né? Mas existe a possibilidade, inclusive, né, da gente conseguir fazer avaliações ultrassonográficas para outros colegas, né? Então, assim, às vezes eu Sim, tenho um colega que trabalha com reabilitação e eu faço isso, né? Eu faço toda uma avaliação, eu identifico toda essa avaliação, né, detalhada e encaminho, então, o meu relatório para esse colega. Que vai, por exemplo, tratar, né, esse paciente. Então, eu faço isso bastante também. Recebo pacientes, né, de outros colegas para conseguir fazer essas avaliações. Então, vira e mexe, bem paciente de Campinas, né, de colegas que avaliam e falam, nossa, eu estou precisando de uma avaliação mais detalhada. Você não quer dar uma olhadinha? Eles vêm, eles retornam para lá para poder fazer os atendimentos, né? Então, essa é uma outra possibilidade também que eu acho que amplia bastante o nosso leque também, né, de como que a gente pode conduzir ali o uso, né, do equipamento, tá? uma coisa que a gente discutiu bastante isso, não foi, Lilis? Essa Exatamente. questão de fazer o diagnóstico para outros colegas, Isso. isso é muito legal. É uma área que a gente já vem pensando em desenvolver essa coisa do fisioterapeuta do diagnóstico, Isso. né? Sim, Ele consegue direcionar, a partir de uma avaliação detalhada e desse relatório, o desenvolvimento de programas terapêuticos para o fisioterapeuta que for pegar o relatório, né? Exatamente. E aí tem o porém, né? Que daí o fisioterapeuta também que vai pegar o relatório, ele também precisa compreender, né, o que vai estar ali, senão sim. vira aqueles exames que às vezes a gente recebe, né? Um exame de raio-x de, sei lá, de tornozelo, não sei do que é. Aí a gente não sabe o que é aquilo, só olha o que está escrito lá no que né, o médico, enfim, quem colocou ali, porque a gente não sabe Laudou. identificar. Então, isso daí é terrível, né, gente? Então, a gente tem que saber interpretar um estudo urodinâmico, a gente tem que saber interpretar esses exames também que chegam pra gente, né? Às vezes, em algumas pós, eu dou aula de estudo urodinâmico e eu falo, pelo amor de Deus, fisioterapeutas, vamos saber, vocês não vão fazer a urodinâmica, tá? Mas saibam pelo menos interpretar, porque o paciente vai trazer para você, ele te entrega na tua mão, ele está te esperando. Você conseguir, né, falar um pouco sobre aquilo, enfim, né? Por mais que a gente saiba que estudo urodinâmica, né, mudando um pouquinho de assunto, não vai, não vai nortear tanto assim, né, fundamental para nossa prática, mas a gente tem que conseguir compreender, né? Mesma coisa com o ultrassom. Então, a ideia também do curso é que a gente aprenda, né? Talvez muitas pessoas fazem e não adquirem logo equipamento de cara, mas querem se atualizar, né? Num contexto. Por isso que o curso ele também traz muitos insights relacionados à questão prática, que você vai levar para a tua prática mesmo sem o equipamento, né? Então, essa que é a proposta também, né? Que eu acho que é importante também falar, né, Liris? É verdade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso aí. Natália, muito obrigada. Dalmara, muito obrigada. Olha, tem Não, eu que agradeço vocês. nessa live para assistir de novo. Eu estou aqui só pensando, né? Eu estou fazendo os desenhos, as imagens na minha cabeça, vendo os movimentos, os tecidos deslizando. Que legal. Nós vamos aproveitar e vamos juntar todos esses conhecimentos, vamos aplicar muito no curso. Vai ser muito legal. E amanhã tem a nossa última live, né? Então, Que vai ser muito boa. Última live amanhã. E eu tenho uma surpresa para quem estiver na live, tá? Mas é um presentinho aí meu para quem estiver assistindo a live amanhã. Legal. Horas, tá? Maravilha. Essa daí é surpresa mesmo, porque nem a gente não sabe, né, Dalmara? Eu não sei. Verdade. É tudo para contribuir aí para os fisioterapeutas poderem, né, se desenvolver no sentido de melhorar suas práticas, né? De sair e ter mais um recurso, né? Exatamente, de sair do óbvio, né? De fazer algo a mais, o quanto é importante a gente estar sempre se desenvolvendo para melhorar, né? A nossa união, eu vejo hoje, né, depois da pandemia, os fisioterapeutas muito mais unidos, compartilhando muito mais aprendizados, né? Então,
E isso mostra o quanto a gente se desenvolveu, né, nos últimos anos, o quanto a gente melhorou, né? Então é isso. Verdade. Para frente e para cima, É isso aí. Bora lá. né? Um beijão para vocês, uma Beijo ótima para vocês. amanhã. Para vocês também, Um bom gente. final Até de amanhã. domingo e uma semana maravilhosa. Até amanhã. Amém. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigada, bom descanso.